como nós sabemos, né, o Brasil passou por uma ditadura militar de 64 até 85, durante a qual direitos humanos não era tema em discussão. Na verdade, houve tortura, assassinatos, desaparecimentos forçados, etc. De qualquer forma, nós conseguimos desenvolver um processo de redemocratização e tivemos uma Constituição muito avançada, formalmente falando. Então, os direitos de quase todos os movimentos que estavam organizados na Assembleia Constituinte, eles foram representados no texto constitucional. E aí o desafio com a redemocratização passou a ser a implementação ou a efetivação na prática desses direitos fundamentais ou desses direitos humanos. E aí nós caminhamos com o processo de redemocratização em direção aos direitos humanos. Né? Tivemos um governo que não era muito ligado aos direitos humanos, mas também não poderia se comparar à ditadura militar. Foi o governo Collor. Acabou sendo afastado por corrupção. Tivemos o Itamar, depois o FHC. Mas finalmente chegamos com um governo, ou com governos que tinham sensibilidade aos direitos humanos, que foram os governos de esquerda, né? Lula e depois a Dilma. Infelizmente, tivemos o golpe parlamentar em 2016. E novamente entramos num momento complicado da história do Brasil. Agora as ameaças são neofascistas. Né? Os direitos humanos também não são mais pauta do governo federal e de muitos governos estaduais. Então, tendo em vista essa caminhada que foi interrompida, essa caminhada em direção aos direitos humanos que o Brasil estava fazendo, que foi interrompida agora com a chegada do Bolsonaro, na verdade ela foi interrompida desde o golpe de 2016, o golpe parlamentar. E agora se agravou com a chegada do Bolsonaro, que tem um discurso completamente contrário aos direitos humanos, em específico a população LGBTI. Então, tendo em vista esse novo cenário, né, de ameaças neofascistas no país, eu gostaria de perguntar também, por ordem alfabética, a Flávio, depois a Léo. Primeiro a Flávio, né, o que a sociedade civil organizada e o próprio Estado poderiam fazer em termos práticos para garantir os direitos humanos da população negra no Brasil e em Goiás? Pergunta capciosa, mas vamos lá, tentar. Eu entendo a fala do Léo, uma fala interessante, porque nos lembra esse momento. Todo momento de crise, ele permite a gente avaliarmos a nossa trajetória e, acima de tudo, entender que sozinhos nós vamos chegar em nenhum lugar. Esse momento ele é delicado, não só porque Bolsonaro não é uma andorinha sozinha no verão, né? Porque você tem uma mudança no mundo todo, nos últimos 5, 6, na última década, tem demonstrado como, na verdade, boa parte dos governos tem caminhado para uma articulação mais autoritária, né? Se afastando, portanto, daquilo que do jogo constitucional democrático. A ideia é que você vai retirando mais poder da estrutura constitucional, no sentido de que você até elege as pessoas, mas o programa do ponto de vista econômico é definido pelas agências, é definido por agentes externos ao processo democrático, ao processo das urnas exclusivamente. Então, o Bolsonaro é uma expressão na América Latina de uma certa onda que não necessariamente é bem planejada, embora em alguns lugares possa perceber que há sim um planejamento de correlação de forças, uma parte na Europa e nos Estados Unidos principalmente, só que é uma expressão de um momento no qual é muito mais interessante você desestabilizar o Estado no sentido democrático, ao mesmo tempo ele se tornar forte no sentido de manter as regulações dos contratos econômicos para que eles funcionem muito bem e paguem os juros da dívida pública. Só que isso já era visto, já depois de 2008, muita gente já percebia que haveria um problema nessa maneira de organizar a política. Tanto é verdade que o próprio FMI, se não me falha a memória, tanto em 2018 quanto em 2019, soltou um relatório dizendo que esse tipo de política, baseado na diminuição do investimento dos gastos, na verdade, do investimento dos gastos públicos, né, dos direitos sociais, que para nós não é gasto, é investimento, mas que essa diminuição haveria um desequilíbrio, portanto, porque você, ao passo que diminui
os direitos sociais, você cria determinados problemas que podem levar a caos civil. Eu já havia leituras nesse sentido. O FMI não é nenhum partido de esquerda, o FMI não é nenhum partido comunista da Albânia, é o FMI. Estamos falando que, então, que uma agência talvez a cátedra do capitalismo, está dizendo que políticas de austeridade, políticas de que diminuem a capacidade do Estado de investir e, principalmente, de lidar com os direitos sociais, podem levar a crises políticas profundas. Só que no meio do caminho nós temos aí não só o Bolsonaro, mas também temos o coronavírus, que é um problema econômico, na verdade é um problema de saúde pública e um problema econômico. Justamente porque ele trava, diferente de 2008, que você tem um problema, na verdade, no sistema do crédito imobiliário, para depois ele atingir a produção, o contexto o campo da produção da economia. O coronavírus, à medida que ele se expande, ele trava a estrutura produtiva. Então, neste momento, boa parte daquela turma que estava pedindo mais cortes do Estado, e que, inclusive, aproveitaram o golpe de 2016 para mudar completamente a lógica do Estado com a emenda constitucional 95, dizendo que, inclusive, não tem em nenhum lugar do mundo algo parecido, mesmo a Grécia teve um processo de mudança de regime fiscal. Durou 3 anos, né? No Brasil é 20 anos. Então, naquele momento, estava mudando completamente a cara do Estado que foi feito ali com a Constituição de 1988, dizendo que não mais o Estado agora garantiria os direitos fundamentais, mas garantiria principalmente os juros da dívida pública para equilibrar a estrutura econômica e gerar uma espécie de equilíbrio, né, para facilitar e voltar os investimentos. Bom, isso não aconteceu. Com o corona a coisa piora um pouco mais. O que isso quer dizer? Se com o golpe, com a emenda constitucional 95, não teria recursos para os direitos fundamentais, isso implica necessariamente naqueles mais importantes, que são negros e negros, os mais pobres. Inclusive, negros e negros não significa necessariamente que é só a cor, mas é uma condição social. Imagina isso, um pobre periférico, negros e negros, LGBT. A coisa ainda fica mais complicada. Nós estamos falando que essa mudança já tinha atingido. Na medida que o governo Bolsonaro se estabelece, e aí ele aprofunda ainda mais essa pauta de diminuição de direitos, o resultado ao longo do tempo é que as pessoas morrerão sem acesso ao mínimo. Elas não conseguirão entrar na universidade, elas não conseguirão acessar o mínimo da educação básica, elas não terão acesso à saúde pública. Com a pandemia, a coisa aprofunda ainda mais. Porque se faltar leito, as pessoas que vão ser literalmente impactadas por isso são os mais pobres. Aqueles que, inclusive, por conta de na verdade, teve que ter uma grande pressão, uma unificação de grupos diferentes, da esquerda contra do centro, para aprovar o auxílio emergencial, que há pouco começou essa semana a ser entregue. Então, a gente percebe que, diante deste problema, há duas coisas que nós podemos unificar, duas pautas importantes. A primeira pauta, inclusive, unificando o campo de progressistas, de esquerda, com a turma, com os liberais mais sérios, com a turma do centro. Que é justamente pensando na estrutura financeira. A economia ela vai entrar profundamente na recessão. É necessário repensar essa lógica, é tirar essa emenda constitucional 95 e pensar no investimento amplo do Estado para garantir vida, não estou dizendo isso da economia, mas para garantir minimamente que haja uma circulação de renda para que as pessoas consigam minimamente sobreviver. E isso diz respeito também a investir um grande montante de dinheiro, e eu estou falando de dinheiro mesmo, na estrutura da saúde pública. Isso é rediscutir, portanto, o Sistema Único de Saúde. Isso é uma pauta que nós podemos, com amplos setores da sociedade, entender que nesse momento é importante fazer. E que, olha, dívida pública, equilíbrio orçamentário, isso não existe mais. Nós estamos falando de manter a vida manter o mínimo de vida, o mínimo de dignidade. Não há como, nessa situação, uma situação de pandemia, uma situação caótica do mundo inteiro, manter o que nós estamos fazendo lá atrás. Então, é a primeira pauta que a gente consegue minimamente significar. Eu acho mais importante, tão importante quanto reserva, é pensar que tipo de sociedade vamos querer. Parece muito abstrato, mas não é. A gente está falando, portanto, com a seguinte referência. Até agora, toda essa estrutura montada não deu conta. Olha, nós estamos falando de um vírus que a sua incidência de morte ainda é relativamente pequena.
Então, toda essa estrutura não conseguiu se manter de pé frente a um vírus. E nós estamos falando que, se a gente pegar aquilo que a turma das ambientais, a turma da geografia está falando, que vai gerar mais problemas do ponto de vista ambiental, o mundo impôs desafios para nós e essa estrutura da sociedade não conseguiu responder. Então, do ponto de vista do movimento negro, junto com os movimentos sociais, esse tipo de sociedade precisa ser repensada. Direitos fundamentais, quando a gente fala de direito fundamental, nós não estamos falando de uma exclusividade para determinados grupos, nós estamos falando da condição da sobrevivência dos seres humanos. A nossa sobrevivência está em xeque. Repensar a estrutura de investimento, repensar a lógica do compromisso do Estado é garantir que a gente vai sobreviver nos próximos anos. É enfrentar a crise climática, é enfrentar a crise de saúde, é enfrentar todas essas crises e pensar o seguinte: os mesmos vulneráveis que foram vítimas no passado da escravidão, na estrutura das grandes guerras, na descolonização africana, enfim, de todos esses, a gente pode enumerar vários e vários fatores históricos, os mesmos vulneráveis, as mesmas vítimas, são as vítimas hoje, nesse problema da pandemia. Só mudou o ator central, né? E agora é a pandemia, mas as vítimas são. Nesse sentido, eu acho que então tem duas pautas importantes para nós. Primeiro, acabar com essa lógica de investimento, garantir o investimento público, somente os direitos fundamentais, não limitar os gastos com saúde pública, pensar no déficit público depois, eu pensar, inclusive, em emenda constitucional 95. E segundo passo, nós fazemos um grande pacto para repensar a lógica da nossa sociedade, já pensando quais são os grandes desafios que vem por aí. Porque a pandemia do coronavírus é só a primeira. Diante dos problemas ambientais que nós estamos vivendo, nós enfrentaremos outra. E essa sociedade que a gente vive hoje não está preparada para enfrentar isso. É só uma sociedade baseada na solidariedade, baseada na fraternidade, construindo, portanto, instrumentos públicos, que só o Estado consegue fazer isso, nenhuma outra empresa consegue, nem a Apple, nenhuma dessas grandes empresas conseguiu. Porque com menos de 6 meses, com menos de 3 meses que esse vírus está por aí, a economia simplesmente ficou de joelhos. A lógica capitalista simplesmente ficou de joelhos. Portanto, a gente precisa repensar que tipo de Estado e que tipo de sociedade que nós queremos, e é uma sociedade fraterna, solidária, e que, acima de tudo, a gente garanta a vida das pessoas, independente das suas expressões culturais, políticas, sexuais. Obrigado, Flávio. Aproveitando a fala de Flávio, Léo, me parece que foi a questão das estruturas, a necessidade de mudança estrutural profunda, e talvez o coronavírus nos ofereça essa perspectiva, uma vez que tudo vai ter que ser repensado. Como o Flávio mencionou, o vírus, em 3 meses, desestruturou completamente o sistema capitalista. Um outro sistema seria possível, no qual a cidadania plena seja uma realidade, onde o sistema de saúde possa realmente atender a todos e todas. Então, essas discussões serão, na minha opinião, e pegando o que o Flávio falou, serão temas de debate não só na academia, mas dentro dos movimentos sociais e políticos aqui no Brasil e também no mundo. E agora, direcionando a Léo, eu queria, se tu puderes explicar, dentro da perspectiva que nós estamos discutindo, como é que a sociedade civil organizada e o Estado, o que é que eles poderiam fazer em termos práticos para garantir, de fato, os direitos humanos da população LGBTI no Brasil e em Goiás? Bom, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que nós lutamos muito, toda a sociedade brasileira, para construirmos a Constituição Federal. Então, se nós não tivermos a Constituição Federal do Brasil como a nossa base de sustentação, e o presidente Bolsonaro não tem a Constituição Federal como a base de sustentação dele, o que vai nos unir a partir desse momento da crise do coronavírus entre aquele grupo que defende as bases da Constituição brasileira, que diz que ninguém pode ser discriminado por raça, por cor, por origem, por classe social, por gênero, por orientação sexual, por identidade de gênero, e aquelas pessoas bárbaras que acham que tudo que está escrito lá está errado.
Então, a Constituição Federal ela vai ser uma base de sustentação democrática da sociedade. Os constitucionalistas, neste momento, vão ser a base de sustentação da sociedade. Concordo com o Flávio, no sentido de que pouco vai importar o partido político ou a ideologia política. O que vai nos importar é você defende ou não a democracia e a Constituição do Brasil, ou vai ficar do lado daqueles que defendem o contrário. Segundo, o entendimento de que não há salvação globalizado, não há salvação sem a ciência. Não há. Não há. As pessoas dizem, eu sou contra a vacina, mas bastou uma gripezinha para correrem atrás da ciência para pedir, façam uma vacina. Falam que são contra as universidades, mas basta uma pandemia que afeta especialmente os países mais ricos, porque não está afetando o hemisfério sul ainda, está afetando ainda os ricos do hemisfério norte, que as pessoas viram e falam, cadê as universidades? Cadê as pessoas que estudaram? Cadê as pessoas para nos dizer qual o melhor remédio, qual o melhor tratamento? Cadê os respiradores? Cadê a UTI? Cadê o pessoal que passou pelas universidades, pelos ensinos? Agora a universidade é importante. Agora a educação é importante. Agora a ciência é muito importante. Tomara que seja importante a vida toda, porque não há salvação na face da Terra apenas com versículos religiosos. Versículos religiosos são muito importantes para a sobrevivência espiritual, mas para a sobrevivência material, para a sobrevivência humana, a ciência, a educação e a cultura são fundamentais. Sem ela, não vamos a lugar algum. Vamos voltar ao tempo das cavernas, à barbárie. E tem pessoas que querem voltar para esse tempo, tem outras pessoas que querem avançar no tempo. Então, eu não tenho dúvida que a vacina, que o tratamento, que a melhoria da qualidade de vida, que a distribuição da renda, ela virá a partir destes setores que estão sendo marginalizados, inclusive por quem está agora dentro do poder federal, que é a educação, a cultura e a saúde, e os direitos humanos. Há um ano atrás, se a gente olhar um pouquinho para trás, ninguém defendia o Sistema Único de Saúde, ninguém defendia o SUS, ninguém falava de saúde. Era o tempo inteiro segurança, segurança, segurança. Tem que aumentar o salário de segurança, tem que melhorar a qualidade da segurança, tem que dar aposentadoria para quem tem segurança, o país precisa de segurança, o país vive de segurança. No primeiro momento que surgiu uma pandemia, que a tal da segurança que foi priorizada, a Força Armada que foi priorizada, ela não teve competência sequer para fechar o aeroporto, para fechar os portos, para fechar as fronteiras e impedir que um vírus entrasse dentro do país. Então, nós deixamos aeroportos abertos, nós deixamos portos abertos, deixamos fronteiras abertas. Quem é que fez isso? Não foi a universidade, não foi a cultura, não foi os direitos humanos, foram as Forças Armadas, são elas que cuidam da segurança do país. Então, há um erro aí estratégico para trás. E mais do que isso, pessoas do governo federal foram até os Estados Unidos, trazeram vírus para cá. Uma comitiva toda voltou para cá com esse vírus. Nós não tínhamos o vírus no país. Pessoas alimentavam o tempo inteiro a ideia de que não era uma gripezinha, não era uma doença, não ia ser uma pandemia. E agora, esses intolerantes trabalham de novo contra a cultura, contra a educação. Quando a educação vem e diz, porque quem disse não foi a saúde, na verdade foi a educação, que diz, só há um jeito de você organizar o sistema de saúde de um país. Primeiro, educar a população, dizer para ela, lave as mãos, passe álcool gel, passe a usar uma máscara. Isso é educação, educação e saúde. Professores têm que fazer isso, alunos têm que aprender isso. Nós temos que aprender a lidar com o nosso corpo e a nossa proteção. E, ao mesmo tempo, nós tivemos que dizer para as pessoas o seguinte, olha, agora vamos nos isolar, vamos ficar todo mundo dentro de casa. Aí vieram os intolerantes zero. Mas como é isso? Não vamos produzir? Não vamos ganhar dinheiro? Não vamos trabalhar? Trabalhar entre aspas, porque eles nunca trabalharam. Eles sempre sobreviveram do trabalho dos outros. Quem pega os ônibus cheios todos os dias, quem trabalha mais de 10, 15 horas por dia, não são eles
que estão pedindo para trabalhar. Eles vivem do lucro das outras pessoas que agora vão ter que ficar paradas diante de uma pandemia. Agora, essas pessoas que estão paradas, na grande maioria, por que elas aceitam o isolamento social no mundo civilizado? Lá porque tem cultura, as pessoas são cultas, têm educação. Aqui pela pobreza. Se a gente olhar para as pessoas já estavam em isolamento dentro da sua casa. Os desempregados já não conseguiam mais sair da sua casa, porque não tinham renda. Então, não conseguiam consumir, não conseguiam pegar o transporte público, não conseguiam ir à venda da esquina, nem à farmácia, porque já não tinha renda nenhuma. E nós estamos falando de uma pobreza crônica, que não é só do jovem, que é também do idoso, do adolescente, da criança, do mais velho. Então, as pessoas já estavam isoladas. Então, foi muito prático chegar e dizer, olha, fiquem na sua comunidade. A comunidade da favela está na sua comunidade. Os moradores em situação de rua estão na sua comunidade. E a nossa comunidade LGBTI está restrita à sua residência. Mas o que nós podemos apresentar a partir disso, que foi a sua pergunta? Nós precisamos entender que sem direitos humanos, sem distribuição de renda, porque nós estamos falando do mundo no momento em que o mundo tem mais ricos e mais pobres. Nós nunca tivemos no planeta Terra um momento da história do mundo onde nós tivemos um grupo de ricos que tem a maioria da riqueza do mundo e um grupo de pobres que não tem absolutamente nada. E aí eu me pergunto, se nós não partimos desse momento para discutirmos distribuição de renda, e quando a gente diz assim, todo mundo no Brasil vai ter R$600, um grupo vira e fala, como é isso? Eu viver com R$600? Fala, tem gente que vive com R$100. Por que você não vai viver com R$600? Ah, mas isso é coisa de socialista. Não sei se é de socialista, se é de capitalista ou de social-democrático. Eu sei, meu querido, é que nesse momento da conjuntura, nós não temos produção, não temos dinheiro circulando e você vai ter que viver com isso agora, porque pode ser que no futuro não tenha nem isso para você sobreviver. E cada vez mais, o pobre, a classe média e o rico precisam do Estado. O Estado que eles demonizaram. As universidades que eles demonizaram, as universidades públicas que eles tanto demonizaram, as escolas públicas, né, a UEG, a UFG, o Instituto Federal, nesse momento são chamados para dizer, olha, nos ajude a fazer máscara, nos ajude a fazer aula para os meninos, as crianças que estão em casa, nos ajude a educar as pessoas para lutar contra a pandemia. Quer dizer, aquilo que sempre existiu, que é essencial para a sociedade, nesse momento começa a ter importância. E as pessoas começam a entender o que é sobrevivência em tempo de guerra, como é a vida da maioria da população do planeta Terra, que vive diariamente com menos de $1, com menos de $1. E nós estamos querendo agora que a maioria da sociedade brasileira conviva também nessa linha, que é a linha da pobreza mundial. Então, nós vamos começar a entender um pouco mais o que é vivenciar uma vida sem ter direitos, sem ter direito de mobilidade, sem ter direito de sair para a educação, sem ter direito de consumo, sem ter direito de vivenciar. E talvez a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou, entendendo que não adianta, e as pessoas vão entender isso, todos nós sabemos, no momento que ela for para um respirador. Não adianta. O ar que ele vai respirar é o mesmo ar que o negro vai respirar, que o LGBTI vai respirar, que a mulher vai respirar, que o pobre e que o rico vai respirar. E se não tiver respirador para todo mundo, vai morrer todo mundo. Então, nós precisamos entender que naquele momento, nesse momento de tragédia, que nós já vivemos ele lá atrás com a Segunda Guerra Mundial e que nós construímos um mundo com a ONU, com a Convenção dos Direitos Humanos, eu espero que depois dessa pandemia a gente consiga também construir um novo mundo, um novo planeta, onde o princípio dos direitos humanos, o princípio da distribuição de renda, da solidariedade entre os povos, ela seja considerada para esse novo milênio que nós estamos começando, porque nós estamos em 2020. Então, se a gente retornar para finalizar na Segunda Guerra Mundial, as pessoas dizem foi uma tragédia, foi uma tragédia.
milhões de pessoas, especialmente de uma comunidade, que é a comunidade dos judeus, sofreu muito diante da mão de pessoas como o Bolsonaro, mas que depois dela nós conseguimos fundar a ONU, nós conseguimos fazer a Convenção Internacional dos Direitos Humanos e, a partir dele, todas as outras convenções. A Convenção de Luta Racial, a Convenção de Crianças e Adolescentes, de Mulheres. Então, eu entendo que é um momento da gente aprofundar a nossa luta em defesa dos direitos humanos, em defesa da fraternidade, da solidariedade, da construção de um mundo melhor. Obrigado, Léo. Já chegando ao final da nossa mesa redonda, eu, em síntese, poderia dizer que das falas, um ponto central seria a necessidade de se discutir uma nova sociabilidade. Dessa crise que nos força ao isolamento social, talvez quando ela seja superada, tenhamos que pensar como essa sociabilidade, ao retorno do convívio social, se dará. Se ela vai garantir, de fato, acesso a todos e todas, sem qualquer discriminação, aos direitos, ou se ela continuará excludente, desigual e pautada pela pobreza e pela violência. Então, esse é o desafio de reflexão que fica. E dentro dessa perspectiva, eu queria pedir tanto a Flávio e a Léo que fizessem as suas considerações finais, enviando uma mensagem ou várias mensagens aos estudantes que nos assistirão, né? Então, fico novamente aqui por questão de ordem alfabética, passo a palavra a Flávio. Primeiro, agradecer você, Ulisses, agradecer o Léo também, porque acho que momentos como esse é sempre bom a gente se encontrar, é sempre bom colocarmos aí os pingos e, acima de tudo, dialogar e ampliar a nossa percepção. Eu entendo que nesse momento parece que essa mesa tem essa ideia de que sociabilidade vai ser o que a gente quer que mude, mas é preciso sempre lembrar, não há nada que mude sem luta. Todos os direitos que nós conquistamos até agora sempre foi fruto de muita luta, sempre foi fruto de um contexto histórico. Logicamente, depois da Grande Guerra, houve a tentativa de um grande consenso. Isso é bom que a gente saliente. Se a gente conseguiu fazer, é possível fazer outra talvez mais profunda, porque naquele momento é onde talvez more a grande discussão do movimento em relação aos direitos humanos. Uns eram mais humanos que outros, e sem lembrar que alguns inclusive, o que sai dali daquele momento é muito mais disputa pela sobrevida que necessariamente uma disputa por um conceito de direitos humanos efetivo. Então, eu penso que esse momento de crise talvez nos lembre a seguinte situação. Léo foi muito feliz quando ele lembrou de que nesse mundo nós temos 1% da população que detém a riqueza de 99% das pessoas. Mas diante desta crise, tem uma música do Calle 13 que ele fala mais ou menos assim: não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, as cores, não se pode comprar a alegria e não se pode comprar as minhas dores. Penso que esse seja talvez a grande mensagem. O poder do dinheiro para essa gente não nos livrou de uma crise tão profunda como essa. E quando a gente está aqui discutindo direitos humanos, está aqui discutindo diversidade, nós estamos falando de algo muito importante, que é como é que a vida se expressa. A nossa vida é muito maior do que as coisas no final do mês a pagar. A expressão da nossa existência, é por isso que eu já, é muito mais profunda do que aquilo que está nas planilhas contábeis dos governos. Não significa que nós estamos abrindo mão disso, nós queremos um outro tipo de política. E as crises abrem essas oportunidades. As crises abrem fendas históricas importantíssimas. E creio que esse momento, Léo, é o momento do Sul se rebelar, do Sul global. Nós queremos outro mundo, mas é um mundo que nós estejamos encaixados. É um mundo que nós vamos existir. Um mundo que a gente vai circular com os nossos amores, com as nossas músicas, com as nossas
religiões, de maneira que nem o Estado, nem qualquer outra pessoa vai impedir a nossa existência. O que mais, mesmo diante de algo tão complicado, nós sempre lembramos que o importante é continuar vivos. O nosso desafio vai ser atravessar essa crise vivos. E, acima de tudo, entendendo que é possível aprofundar a luta e criar uma outra sociabilidade justamente porque a gente está vivo. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar. A luta ela vai continuar, é preciso muito mais união, é preciso muito mais compreensão. É claro que a unidade vai ser um grande desafio para todos nós, mas esse momento demonstrou que eles podem até ter dinheiro, mas não tem todo o poder. Eles podem até, no momento, definir as políticas, mas não vai ser para sempre. O dinheiro não pode comprar tudo. Nesse momento, a nossa expressar a nossa forma de compreender o mundo é fundamental para que a gente crie uma utopia política que se realize, justamente porque a gente continua por aqui, vivo, justamente porque a gente continua aqui, dificultando a vida dos poderosos. É isso. Obrigado, Flávio. Léo, as suas considerações finais. Bom, então eu queria convidar a você que é estudante da UEG, a sociedade que nos escuta, para, assim que terminar essa crise mundial do coronavírus, procurar a construção de um novo mundo, mas não só um novo mundo do ponto de vista identitário, pessoal. Eu não posso, a partir, depois dessa crise, entender-me apenas como um sujeito LGBTI. Eu preciso me entender enquanto um sujeito LGBTI, um sujeito do Cone Sul, um sujeito pobre, um sujeito marginalizado, um sujeito que sempre fui retirado dos direitos da sociedade e que faço parte, junto com outra pessoa que está do meu lado, de uma sociedade maior. Se a gente bater o olho, quem está nos vendo agora, quem é que ainda não contribuiu absolutamente nada com a superação da crise? Os ricos, os bilionários. Em nenhum momento foi falado em taxação da fortuna, em apropriação de bens que alguém tem de mais da conta e que outros têm de menos. Como é que a gente pode falar em prevenção de um problema de saúde que ainda não tem tratamento, não tem medicamento, não tem vacina, numa comunidade que vive num espaço territorial, que, por exemplo, a comunidade da Rocinha, onde você tem um número enorme de pessoas vivendo, e você tem, ao mesmo tempo, uma pessoa que é dona de um território que é quase um estado da Federação Brasileira. Como é que a gente pode suportar isso no mundo global? Uma pessoa ter muito e uma pessoa não ter absolutamente nada. Então, assim, eu convido você, que é estudante, a vir para dentro do movimento LGBTI, é claro, é o movimento que eu faço parte, mas também tem outros movimentos para você participar, mas tenha consciência de classe, porque se vier só para lutar pela mesquinhez do seu pedacinho, é melhor nem vir. Porque nós precisamos, dentro do movimento social, pessoas com visão de classe, pessoas que entendam que no mundo existem classes sociais, sim. E a doença está mostrando isso. Está mostrando que nós temos no mundo um grupo de pessoas que tem muito, muito dinheiro, muitos bens, mas muita riqueza, e um outro grupo que não tem absolutamente nada. Porque aquilo que nós estamos discutindo agora no Brasil, estamos discutindo R$600. As pessoas estão agradecendo por receber R$600, que é a miséria da miséria, que não dá para você fazer absolutamente nada durante um mês. E se você ofertar isso aí para um dono de banco, ele vai rir da sua cara o tempo inteiro. Em nenhum momento ninguém chegou à discussão de dizer o seguinte: os bancos também vão ter que entrar nesse jogo. Ganharam muito, bilhões.
Não é possível mais os bancos ficarem cobrando esses juros altíssimos, ficar cobrando essa gama de produtos e serviços que eles mandam para a gente. Não é possível mais essas redes globalizadas de supermercados ficar ganhando dinheiro em cima de empregados escravizados, porque são escravos. Se a gente olhar para o pessoal que trabalha na Rap, o pessoal que trabalha na Uber, eles são escravos, não são empregados. Uma pessoa para ficar 14, 15 horas o dia inteiro trabalhando para ganhar uma miséria sem nenhuma garantia de sobrevivência. Então, pedir às pessoas que vêm para esse movimento que venham com a consciência de classe, que aproveitem a quarentena para reler um pouco os livros que falam um pouco sobre lutas de classes no mundo. As pessoas hoje marginalizam muito Marx, mas Marx foi fundamental na minha vida. A partir do momento que eu li ele, eu conseguia entender como é que o mundo se dividia, né? O mundo dos ricos, o mundo dos pobres, dos proletários e da alta burguesia. Quando eu comecei a entender o que era classe dominante e classe dominada, eu me entendi como LGBTI, eu me entendi como parceiro do Flávio na luta racial, eu me entendi na luta contra o machismo, porque eu entendi que era uma coisa muito maior do que eu pensava, né? Que o setor dominante, que hoje é representado pelo Bolsonaro, ele tem uma visão que é uma visão machista, patriarcal, racista, antipobre, anti-indigenista, anticultura, anti-ciência. Essa é a classe dominante que nós temos e que nós temos que lutar contra ela. Então, dizer muito obrigado a você, uma gratidão profunda por estar participando desse momento, dessa mesa e desse debate, e espero ter contribuído um pouco, para, se não mobilizar as pessoas, porque é uma palavra muito forte nesse momento, as pessoas têm que ficar no isolamento, mas mesmo, pelo menos fazer com que a consciência delas comece a trabalhar um pouco mais e a pensar no próximo de fato, pensar na mudança que nós queremos para a sociedade. Obrigado, Léo. Bem, chegamos ao fim da nossa mesa redonda sobre diversidade na sociedade moderna. Eu queria agradecer muito a participação de Flávio Nascimento, representante do Movimento Negro, e Léo Mendes, representante do Movimento LGBTI. Vocês trouxeram pontos importantes, eu tenho certeza que os pontos que foram discutidos aqui vão nos ajudar, acadêmicos, estudantes e também ativistas, defensores e defensoras de direitos humanos, a avançar outras discussões na Universidade Estadual de Goiás. Tenho certeza que vamos provocar questionamentos nos estudantes, e isso vai seguramente levar alguns deles a participação ativa em movimentos sociais. Bem, então encerro aqui a mesa, agradeço aos debatedores e até o nosso próximo encontro.